Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 50. A gente vai ter um podcast um pouco diferente. Hoje não vai ter meta, não vai ter indicação de metal, é um episódio diferente, é um episódio especial. Eu tô aqui sozinho, eu fiz questão de gravar esse episódio sozinho hoje. Você já deve ter visto pelo título que tem várias participações especiais, mas eu queria sentar hoje e refletir sobre tudo que aconteceu nesse um ano de podcast. Hoje, dia 28/7, tá fazendo um ano que a gente lançou nosso primeiro episódio. E muita coisa mudou, cara, em um ano. De verdade. Muita coisa mudou no jogo, muita coisa mudou na produção de conteúdo, muita coisa mudou pessoalmente. Então, esse episódio, eu queria basicamente agradecer você, ouvinte, por estar aqui com a gente há um ano. Você, amigo, colaborador que participou do podcast, que ajudou a gente, que incentivou, que divulgou. Eu sei que pode ser um pouco frustrante você chegar aqui querendo ouvir o que rolou no último Pauper Challenge, quais são as tags da semana. Eu peço um pouquinho de paciência, fica aqui com a gente. É um programa um pouco diferente, semana que vem volta a programação normal. Mas hoje a gente tem uma galera massa contando um pouquinho sobre o Magic, contando um pouquinho sobre as histórias que fazem esse jogo ser tão especial e que motivam criadores como eu a passar um ano e 50 episódios fazendo conteúdo na internet. Eu acho que pra gente começar a contar essas histórias, a primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o começo. Eu já falei algumas vezes sobre o Heavy Meta, como a gente começou, como a gente foi influenciado. Mas eu vou falar do dia que eu tive a ideia da gente fazer o Heavy Meta. Na época eu trabalhava com o Felipe. Felipe, sempre falo, você não sabe, é um grande amigo meu. Ele trabalhou comigo aqui no começo do projeto. Gravou, salvo engano, 3 episódios. Eu tava indo pro trabalho. E na época eu já tinha voltado a jogar Magic. Foi o Felipe, inclusive, que me proporcionou esse retorno. Ele me apresentou o Pauper, que é um formato que eu consigo pagar. E ele me vendeu o Pauper falando que tinha uma galera legal jogando e ele não mentiu. Ele me apresentou ao grupo de amigos próximos dele e eu sou muito feliz com essa galera, como meus amigos próximos também hoje. E eu tava indo pro trabalho, eu tava no terminal de integração de ônibus aqui da cidade, esperando o busão pra ir trabalhar de manhã cedo, acho que era, sei lá, 7:30 da manhã. E 2 coisas tinham acontecido. Uma delas é que tinha rolado a Blue Monday, com os banimentos de Gush, o Gitaxian Probe e o Daisy. E a segunda é que o Pauper-View tinha acabado, tinha entrado em hiato. E eu precisava muito ouvir sobre o que ia acontecer com o metagame, sobre o que ia acontecer com o Pauper. Eu tava com essa abstinência de podcast. A gente tem outros podcasts de qualidade no Brasil, tinha naquela época já também. Mas algo focado no Pauper não existia mais. Então eu tava lá no terminal, ouvindo metal, como sempre. E eu queria falar de meta, saca? Eu queria saber o que ia acontecer com meta. Então eu mandei um WhatsApp pro Felipe e falei, cara, e se a gente fizesse um podcast pra falar de metal e de metagame, saca? O heavy meta. E isso é uma coisa que acontece muito comigo. Provavelmente você não sabe, não sei o quão fundo você que tá ouvindo aí me conhece. Mas toda vez que eu fico muito pilhado com uma coisa, eu acabo produzindo conteúdo sobre ela. Eu já tive um podcast de Battlefield 3 com relativo sucesso na época. Tive um perfil do Instagram, um site pra fazer reviews de comida na cidade com relativo sucesso. Eu já fiz conteúdo sobre Game of Thrones, já escrevi texto sobre MMA, então é uma coisa recorrente, produzir conteúdo com uma coisa que ocupa meus dias. Eu consumo tanto aquele material que eventualmente eu tenho vontade de fazer mais pela comunidade, fazer para a comunidade, né? Então, foi bem aí que surgiu a ideia do Heavy Meta, a partir desses dois pontos, né? E uma coisa que pouca gente sabe, essa aqui é uma história um pouco mais... Não diria nem secreta, mas é um pouco mais escondida, é que no começo eu nem queria fazer um podcast, eu nem falei assim, cara, eu vou fazer o meu podcast, a ideia não era nem só essa. Eu queria falar sobre o B-Delver antes, inclusive, do ban. Essa aí é um pouco antes do banimento, né? Quando o Pauper-View tinha acabado, e novamente eu não posso minimizar a importância que o Ari e o Eli tiveram na minha vida de criador de conteúdo. Se não fosse pelo trabalho deles, eu não estaria aqui hoje, você não estaria me ouvindo. Mas o Pauper-View tinha acabado, tinha entrado em ato. E o Carves tinha ganho um challenge de o B-Delver. A versão fortezona lá, com Gush e tudo mais. E cara, eu falei com o Matana, falei com a galera, falei com o Carves.
bicho, vamos gravar um podcast porque eu acho que a comunidade precisa disso, saca? Eu acho que a galera precisa saber mais sobre esse deck. E tava com esse vácuo, saca? A gente precisava... Eu só queria prestar esse serviço. Basicamente era isso. Queria ser essa pessoa que ia fazer o conteúdo que eu queria ouvir. Se ninguém tava fazendo, eu ia fazer. E na época, inclusive o Ari falou comigo: ô Fernando, tudo bem? Eu falei com o Matana pra gente gravar um podcast sobre o UB, mas ele falou que já tinha ido falar com você. Eu queria saber como é que tá tudo bem, se a gente gravar. Eu falei, cara, vai lá, eu só quero ouvir, saca? Se ninguém ia produzir, eu ia produzir. Mas se você tá fazendo, tá tudo bem, pode produzir. E acabou que nesse meio tempo rolou o banimento. Entre eles produziram, não acho que eles chegaram até a gravar. Nunca foi ao ar. Não sei se não existe esse arquivo. Ia ser engraçado a gente ver, tipo, um ano depois. Mas nesse meio tempo rolou o banimento. E aí rolou essa história que eu contei, de estar no terminal, ouvindo metal, querendo saber mais sobre o que ia acontecer no metagame. E conversando com o Felipe. Então, eu acho que nada mais justo a gente começar a nossa primeira história de hoje com o Felipe. Eu pedi pra ele gravar um áudio pra gente, falando um pouquinho de Magic, falando um pouquinho da vida. E eu convido vocês a escutarem também. E aí, galera, sou o Felipe Teixeira, acho que vocês já ouviram minha voz antes. Já participei aqui no comecinho do Heavy Metal, eu fiz algumas participações com o Fernando. Sou responsável também pela parte do design gráfico aqui, fiz a marca e alguma parte dos layouts, né, do programa, do podcast e algumas coisas do YouTube. Tô aqui voltando a convite do Fernando para dar uma contribuiçãozinha nesse episódio de número 50, para falar um pouco do que é que o Magic trouxe para mim. Afinal de contas, esse podcast ele veio para celebrar a existência da produção de conteúdo e principalmente do Magic. O que é que o Magic trouxe pra gente? Acho que é um pouco dessa conversa para nós, do que é que o Magic pôde proporcionar para cada um de nós. E para mim, eu acho que o Magic me ensinou uma lição muito importante. Acho que inclusive eu tava conversando com minha namorada esses dias sobre como, para poder ganhar no Magic, a gente tem que entender o que é priorizar as coisas, né? Na vida não é diferente. No Magic a gente tem que definir nossa estratégia e tem que escolher o que é mais importante. E bem como a vida, a gente tem que realmente priorizar o que é mais importante pra gente. Eu acho que essa foi uma das grandes lições, se não a maior lição que eu aprendi com o Magic. E isso já engata no próximo assunto que o Magic me trouxe. Eu acho que foram as minhas grandes amizades. Eu acho que a maioria das pessoas pode se relacionar com isso. Acho que os relacionamentos, as pessoas incríveis que a gente conhece jogando esse jogo são as coisas mais valiosas que o Magic proporciona pra gente. Eu tava conversando com o Fernando e com o nosso grupo de jogo aqui local sobre como o Magic ele funciona como uma ponte pra gente conhecer essas pessoas que são incríveis. E eu acho que o Pauper proporcionou isso pra gente. A gente poder realmente se reunir e estar ali com aquelas pessoas e ter aquele start, na verdade. O Magic ele é incrível, cara, é um jogo muito bom. Mas eu acho que o que o Magic traz de mais importante pra gente não é sobre o jogo, não é o jogo em si, não é o que tá dentro ali da partida. Não é você dar um counter na mágica do coleguinha. Apesar de ser muito satisfatório fazer isso. Eu acho que é a amizade que a gente... Daquilo ali, na verdade. Daquele jogo, de conhecer aquelas pessoas incríveis que trazem benefícios pra vida pra gente. E a gente sabe que mesmo se porventura a gente parar de jogar Magic, aquela amizade vai continuar. Então eu acho que isso foi o mais importante que o Magic me trouxe. Eu acho que foi uma das coisas que o Heavy Metal me trouxe também. Eu acho que poder contribuir nesse início com o Heavy Metal e posteriormente com o design também no Heavy Metal me proporcionou um pouco disso. Eu acho que a gente consegue aprender bastante e levar algumas coisas para a vida, se relacionando com essas pessoas que trazem essas coisas diferentes, essas coisas que agregam para nossa vida. Eu acho que o Heavy Metal proporcionou mais ou menos isso para mim. E eu queria dizer também que proporcionou pro Fernando. Eu acho que quem conhece o Fernando já de mais tempo sabe que ele cresceu muito com Heavy Metal. Eu acho que foi um dos projetos aí que mais fez o Fernando amadurecer, fez o Fernando crescer. E eu acho que fez todos nós crescer no fim das contas, né? Eu acho que ouvindo as histórias, eu acho que um podcast no fim das contas é sobre isso, é sobre ouvir histórias e aprender com elas. E eu acho que o Heavy Metal trouxe justamente isso pra gente. Então, fecho aqui meu áudio e minha fala também. Espero que vocês tenham um excelente resto de dia
resto de semana. Espero que estejam tranquilos e saudáveis aí nessa pandemia, nessa loucura toda que tá acontecendo. E é isso. Continuem ouvindo Heavy Metal, eu tenho certeza que vocês vão continuar muito satisfeitos. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, participando do Heavy Metal. Valeu, galera. Acho que depois dessa história do Felipe, de falar um pouco sobre o crescimento que a gente tem, sobre o que o Magic proporciona pra gente, eu queria também contar a história que eu já falei aqui algumas vezes antes, mas espero não estar me tornando muito repetitivo, sobre como eu comecei a jogar, sobre como as coisas lá atrás eram mais difíceis e como esse esforço valeu bastante a pena. Quando eu comecei a jogar, eu era uma criança de 12, 13 anos, um pré-adolescente muito viciado em RPG. E a Dragão Brasil era a minha bíblia, né? Como acho que todo mundo dessa época. E um dia eles deram uma matéria sobre Magic. E cara, eles falaram muito sobre o jogo. E tudo que eu entendi foi RPG com cartas. E eu falei, bicho, eu preciso disso. Isso aqui vai mudar minha vida. E a minha avó, a minha falecida avó, me levou até uma loja de hobbies que tinha aqui na cidade. Vendia jogos de videogame, vendia alguns brinquedos eletrônicos. E parando pra pensar agora, um dos meus primeiros videogames, assim, veio dessa loja. Eu lembro que meu PlayStation 1 foi comprado lá. Ele tá na minha parede até hoje. Tá enfeitando hoje somente, mas de vago. E ela me levou até essa loja, tinham vários boosters lá pra vender. Acho que quarta edição, Miragem, alguma coisa assim. E existia um booster que era muito mais barato que os outros, chamado Terras Natais, também conhecido como a pior edição do Magic de todos os tempos. E esse booster era mais barato que os outros. Eu, obviamente, não fazia ideia porque que ele era mais barato, porque era horrível, claro, e vinha um pouco menos cartas, né? Então ela me comprou muitos boosters de Terras Natais naquela época. Tipo, muito. Eu chegava toda vez que a gente ia lá, nessa galeriazinha que tinha essa loja de hobbies, também tinha um supermercado, que era próximo da nossa casa, então toda vez que a gente ia no supermercado, eu falava, vó, compra Magic pra mim, compra Magic pra mim. E ela pegava e comprava. Terras Natais. E tipo, eu ficava querendo comprar boosters porque eu queria montar um deck. E eu tinha lido que pra jogar Magic você precisava de terrenos básicos, terrenos. Eu tinha lido isso em algum lugar. E não vinha terrenos nos boosters de Terras Natais. E eu achava que quanto mais boosters você comprava, eventualmente você ia conseguir os terrenos suficientes pra jogar. Não vinha, cara. Não vinha. Esse jogo acabou engavetado no meio da poeira, no meio da bagunça do meu quarto infantil. E eu só fui jogar Magic alguns anos depois, quando eu já tava já com 14 anos, 2 anos depois. Quando eu me mudei, a gente se mudou pra um condomínio fechado. Eu virei uma criança de condomínio. E nesse condomínio tinha um vizinho, ele era mais novo do que eu. E esse vizinho, o Pedro, obviamente ele não tá ouvindo isso, ele deve ter abandonado o Magic há muito tempo. Sei que ele mora em Brasília hoje, inclusive. E o Pedro tinha muita carta de Magic, Ele tinha um primo mais velho que ensinou ele a jogar. E esse primo dele tinha outros amigos também um pouco mais velhos que a gente. Na época eu tinha 14 anos. O primo dele deve ter uns 17 para 18, entrando na faculdade já. E o Pedro era mais novo, ele tinha uns 13. Então foi o Pedro, efetivamente, que foi o meu mentor. Sempre tem essa figura do mentor. Alguém que é um pouco mais experiente, te ensina na escola. E eu já naquela época fiz um trabalho de divulgação absurdo, cara. Foi tipo, bota 2 meses e tinha 20 pessoas na minha escola jogando Magic. Era um grupo absurdo, cara. Era muito legal. Foi uma das melhores épocas assim, de Magic da minha vida, mas das mais divertidas. Porque a gente tinha muita gente jogando Magic, era Magic o tempo inteiro. Recreio era Magic, e a gente ia final de semana andar de skate, jogar Magic. A gente tinha campeonato de Magic no shopping, tinha muita gente, cara. Era muita gente, era muito legal. O final dos anos 90, aqui em São Luís, foi um período muito fértil pra Magic. Começo dos anos 2000, foi ali o finalzinho do bloco de invasão, começo do bloco de Odisseia. Então a gente jogava aquele Magiczão de cozinha, sem lista de internet, sem encomendar carta. Sensacional. E o Pedro é uma das pessoas responsáveis também por eu estar aqui. Essa figura do mentor, ela existe. E nem sempre é um cara mais velho. Esse cara pode inclusive estar dentro de casa e a gente não sabe. Então eu queria trazer nossa próxima história. O amigo Igor Coelho já participou muito aqui com a gente. É um cara que eu admiro pra caralho. E eu queria que ele falasse um pouquinho da história do mentor dele também. Opa, e aí, Fernanda? Beleza? Cara,
Tem uma história minha que é de quando eu comecei a jogar Magic. Isso foi o quê? Isso foi quando lançou Kaladesh, velho. Não faz tanto tempo assim. Acho que foi em 2016, né? Finalzinho de 2016 ali. Real que eu já joguei, tipo, anos atrás, quando eu era criança. Acho que quando lançou Kamigawa. Mas eu joguei muito pouco, eu era moleque também. Quando eu parei pra jogar mesmo, foi em Kaladesh. E eu comecei a jogar, velho, por causa do meu irmão, sacou? Meu irmão mais novo que eu. Ele descobriu através de um amigo dele que tinha uma loja aqui perto de casa de Magic. Tipo, bem pertinho mesmo, só cruzar a pista. E aí, esse amigo dele jogava Pauper, né? E incentivou ele a montar um Mono U e tal. E eu falei, maneiro, né, velho? Eu já tava ligado que esse jogo era legal, apesar de não ter investido muito nele. Aí eu incentivei ele e tal, e fiquei pensando, vou jogar com ele também, né? Ele me chamava direto também pra jogar. E aí, enquanto ele foi montando o Mono U, eu fui pensando, vamos jogar, né? A princípio, eu fui jogando com ele, peço pra treinar ele, né? Pra ele poder ficar bom no jogo, chegar lá na lojinha, mandar bem e tal. Aí o que rola? Eu não tinha deck. Ele também não, o deck dele estava incompleto. Aí eu resolvi fazer as famosas praxis. Mano, eu tenho elas aqui até hoje, velho. É engraçado porque as proxies que eu tenho é tipo papel A4 que eu imprimi na impressora preto e branco e cortei, sacou? E as proporções tudo errada, velho. Não tá proporção de carta normal, tá? Proporção que deu, fi. Eu redimensionei assim cada carta e ficou pequenininho, velho. Tipo, nem parece carta de Magic mesmo. E encapei elas naqueles sacolé de Magic que um amigo nosso arranjou pra nós, que é aqueles plásticosão mesmo. E, cara, tá aqui até hoje, velho. Eu lembro que eu ficava vendo o vídeo do André Manetti, daquele canal Um Motivo. E aí eu fiz o primeiro deck de todos. Foi um Reanimator, Pauper. Era um Reanimator assim bem... Era diferente, sacou? Tipo, quando você reanimava o teu bicho, voltava um monte de encantamento do Grave pra ele. Aí tinha uns encantamentos que dava Trample, uns encantamentos que dava Vigilância, eu acho. Mas era bem da hora, velho. E tinha aquele encantamento do Haste, né? Que é o clássico, que é o vermelho. O outro deck que eu fiz foi um Affinity. Affinityzão mesmo. Só que tinha aquela criatura azul que voa. Tudo preto e branco, velho. Tudo de papel A4. E a gente ficava treinando, velho. E eu lembro que quando eu pegava Affinity, meu irmão, passava o carro no Mono U, velho. Eu não sei como é que ele não desanimou, velho. Até hoje é o deck favorito dele, Mono U. O bicho curte demais, velho. Ele joga bem pra caramba. Mas aí, foi isso, velho. Nessa época aí, as proxyzinhas. E, cara, pior que deu certo. A gente foi na lojinha e ele já tava bem familiarizado com o formato, sacou? Porque a gente, além disso, também jogava um pouco de cocatriz e tal. E aí eu lembro que, assim, peça fundamental pra eu começar no Pauper, com certeza, foi meu irmão. Porque mesmo com ele insistindo no Pauper, eu falava, velho, mas eu acho que eu vou pro Modern, sacou? Porque na época, em 2016, quando eu tava pensando em começar, eu ficava vendo umas streams, velho, que eu acho que tava rolando, tipo, World Cup, sacou? Campeonato Mundial. E aí, eu acho que era Modern, velho. No Mundial de Magic Modern. Daí, eu ficava, pô, é muito maneiro esse formato lá, que tinha um Killfieldzão, tinha Infect, tinha um deck que eu me amarrava, véio, que era o Grishel Brand, Combo, pô, tinha um Dreadzão, eu ficava, pô, é muito maneiro. Até hoje eu acho maneiro esse formato, velho. Só que eu falava, não, bora pro Pauper, o Modern é caro, sacou? Se tu não curtir muito, tu vai estar perdendo muito dinheiro. O Pauper é barato, competitivo, é acessível, tem uma galera massa. Eu até bem que botei na balança assim e falei, pô, realmente, velho, vou ter que desembolsar o quê? Uns R$ 1.200 aqui pra comprar um deck Modern. Eu tava querendo comprar o Ad Nauseam. Eu ia comprar o Ad Nauseam. Mas aí eu falei, então bora pro Pauper mesmo, né? E, pô, realmente, velho, até hoje eu não me arrependo. O formato barato, acessível, muito competitivo, velho, sacou? A gente não... Acho que a galera menospreza, velho. A galera que vê de fora, assim, menospreza. Tanto que o formato é competitivo, que o formato é maneiro, sacou? O negócio acha que o power level é baixo, acha até o power level alto, velho. Tipo, considerando que tu usa, sei lá, cartas como Ponder,
Preordain. Quando eu comecei eu usava Gush, Daisy, né? Tipo, Delver. Cara, tem muita carta forte. E eu só mencionei carta azul, né? Eu não mencionei nenhuma carta. Eu acho que raio também, né? As cartas do Burn devem ser fortes também. Né? Tipo, Tron, né? As lentes do Tron, pô. Pode levar alto, velho. Eu acho alto, velho. Inclusive, tipo assim, eu já peguei muitas vezes deck Pauper e joguei contra amigos que usam deck Standard. E, pô, se não é pau a pau, às vezes tu até ganha com facilidade, saca? Mas acho que depende da coleção também. Standard. Deve ter umas coleções de Standard que tem um power level altaço, deve ter outras que fica mais fácil pro Pauper. Mas é isso, velho. Falei um pouquinho de como que eu comecei no Magic e no Pauper, velho. Bons tempos, bons tempos. Cara, pra finalizar, eu quero deixar aqui também meus parabéns pelo seu trabalho. Um ano fazendo um podcast pra comunidade aí, que é um conteúdo muito bacana. Eu apoio assim, 100%. Seu conteúdo tem muita qualidade, cara, sério mesmo. E você faz tudo de graça, sabe? Não é um conteúdo assim que realmente agrega valor pra comunidade. Eu acho interessantíssimo, vai. Então, deixo meus parabéns aí pelo seu trabalho. Um ano de Heavy Metal. Tá indo pro Heavy Metal o quê? 50 agora, né? Isso aí, velho. Isso aí. Trampo do caralho, digamos assim. Sei nem se eu posso falar palavrão aqui, mas agora vai. Não sei se é family friendly. Até hoje eu não sei se é family friendly. Mas tá aí, velho. Vou deixar aí meus parabéns de coração aí pelo trampo. Valeu? Então é isso aí, Fernando. Tamo junto, mano. Sensacional, cara. O Igor Coelho, ele já participou de muito podcast aqui com a gente. Inclusive, um dos podcasts mais visualizados da história, que é o Heavy Primer, Tron, foi gravado com ele. Gostei muito de fazer esse programa. Cara, jogar com o irmão é clássico, né? Sem mais delongas, eu tenho outra história sensacional sobre jogar com irmãos. Com vocês, senhores, Ricardo Matano. Nessa edição comemorativa do Heavy Meta, o Fernando pediu para eu compartilhar aqui um momento marcante para mim com o Magic, uma história que eu queira compartilhar com vocês aqui sobre o Magic. Antes de contar a minha história, gostaria aqui de parabenizar o Fernando aqui por essa edição comemorativa aqui do Heavy Metal. Então temos um ano aqui no podcast que já é, pelo menos para mim, rotina aqui todas as semanas. Não perco um episódio. É sempre um canal muito legal de informação aqui sobre o nosso formato preferido, né, o Pauper. E é muito importante que ele siga aqui para que a gente consiga cada vez mais ouvir aqui as vozes da comunidade, né, Pauper, e também ter sempre acesso ao que está rolando no cenário competitivo. Sobre a minha história, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouquinho da história de como eu comecei a jogar Magic, que é um episódio para mim que foi muito marcante. Então, na época aqui em São Paulo, tinha uma loja chamada Merlin. Eu lembro que fui eu, meu irmão e minha mãe. Eu tava na 6ª série, eu devia ter ali uns 12, 13 anos, não vou me recordar agora. Mas fomos eu, ele e minha mãe, a gente foi nessa loja, a gente foi tentar entender um pouquinho sobre esse jogo. Aí tinha uma pessoa lá que nos atendeu até muito solista, nos explicou. E naquela época ainda era lançamento ainda de Urza's Legacy. Eu lembro que eu comprei, né, um kit que tinha na época de Portal, que era de fato uma edição para iniciante. Só que tinha um grande problema, era um kit que vinha com 2 decks, né, um manual cheio de instruções e tinha até um tapetinho assim que indicava onde você colocava o cemitério, onde você colocava o deck, onde que era o campo onde você deveria colocar os terrenos, as criaturas. Era bem legal assim para quem é iniciante, só que tinha um grande problema porque era um material todo em inglês na época. E eu com 12 anos não tinha a mínima ideia, não sabia nem falar o verbo to be direito. Então foi muito engraçado, porque a gente voltou para casa e aí foi um dia muito complicado, porque começou a ter uma enchente ali perto de casa, começou uma chuva muito forte, então a gente já passou por um maior perrengue para conseguir chegar em casa, e eu e meu irmão doidos para jogar, para ver o que era aquilo, Magic. E aí a gente chegou em casa, acabou a luz. Enfim, resumindo, minha mãe pegou lá, a gente colocou a luz de velas ali, acendeu umas 2, 3 velas, minha mãe lendo um manual de Magic em inglês, e meu irmão sem entender nada, né, e a gente aos pouquinhos ele foi aprendendo e começando a jogar, né, o Magic, foi muito engraçado.
Isso para mim me marcou muito. E naquela época não tinha ainda tanto acesso à informação como tem hoje, né? Através da internet, né? Enfim. Mas para mim acabou sendo muito marcante e valeu a persistência, né? Mesmo com enchente, mesmo com ele com chuva, com queda de luz, com manual em inglês, a gente conseguiu de alguma forma iniciar aí no Magic. E tô até hoje, aí, depois de tantos anos, né, aqui ainda jogando esse jogo fantástico que é o Magic, e agora participando bastante aqui da comunidade Pauper. É isso, esse acho que era o episódio que eu queria contar da minha vida para vocês. Muito obrigado, um grande abraço aí, ouvintes do Heavy Metal. Persistência, né? O cara passou por uma enchente, passou por falta de luz, passou por não saber inglês e conseguiu jogar Magic com o irmão. E é uma coisa que eu consigo me identificar real, porque eu moro no Maranhão e aqui é bem complicado tudo, basicamente. É muito longe dos centros de distribuições, dos polos nacionais, qualquer coisa. Então a gente tem essa dificuldade de conseguir as coisas tão facilmente. E isso nos anos 90, começo dos anos 2000, era ainda pior. Como eu falei, tinha uma loja que distribuía Magic na cidade. Eventualmente essa loja fechou. Entre idas e vindas, Magic começou a ser vendido numa livraria Nobel. Não tinha campeonato, só que era uma loucura, cara. Tipo, muitas e muitas vezes Magic aqui sobreviveu a trancos e barrancos. A gente jogando em praça de alimentação de shopping, a gente conversando com lanchonete pra jogar em horário vazio. Tipo, cara, olha, 2 horas da tarde do dia tal, não tem ninguém aqui, vamos lá jogar. Tipo, eu já sobrevivi momentos que não tinha loja na cidade, a galera fazia campeonato ou em dinheiro ou comendando booster da internet pra fazer premiação. Foram momentos complicados, saca? Eu escutei uma história outro dia, de um período que eu tava em hiato, que a mãe de um dos jogadores tinha um restaurante, e esse restaurante funcionava só pro almoço. Então, de noite, eles conseguiram ir lá pra galera jogar Magic no restaurante da mulher, saca? Tipo, imagina a loucura, saca? Persistência, cara. É persistência, mas todo mundo continua, porque o Magic traz muito pra gente. Em questão de amizade, em questão de conhecimento, em questão de vida, cara. O Magic, ele é muito mais que um jogo. Pra mim, eu diria que a parte mais importante do Magic é o gathering, é estar com as pessoas, toda essa troca, toda essa comunidade. E a próxima história que eu vou trazer, ela também vai retratar um pouquinho isso. A história do parceiro, um cara que conversa comigo todo dia, senhor Álvaro França, do Mind Gears. Fala pessoal, aqui é o Álvaro do Mind Gears. Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha história do Magic com vocês, como que isso influenciou outras áreas da minha vida e como o Magic pode, de fato, impactar na vida de todo mundo que escolhe aí jogar esse jogo. Eu comecei no Magic relativamente cedo, né? Eu tinha cerca de 8 anos e já tinha aí uns 3 ou 4 anos que o jogo tinha sido lançado. Ainda é um contato relativamente cedo para a maioria das pessoas, né? Nessa época eu acho que não era tão comum o jogo alcançar muita gente, e aqui no Brasil também tinha um problema de distribuição, né? Que, por exemplo, na minha cidade, quando eu comecei, o único lugar que vendia era uma livraria, que nem era uma loja de jogos em si, mas era uma livraria que vendia Magic. A única forma de você conseguir chegar nessa livraria era praticamente percorrendo a cidade inteira, né? Porque ela ficava do outro lado da cidade. Então, era bem difícil de a gente conseguir material, mas por uma sorte eu acabei tendo um contato com o Magic, né? Eu era um amigo de um primo meu, que era um pouco mais velho que eu. Ele morava próximo da minha casa lá, né? E ele estava de mudança e estava se livrando de algumas coisas que tinham na casa dele. E algumas dessas coisas eram algumas cartas de Magic. Na época, Magic não era esse jogo super valorizado que a gente tem hoje, né? Que uma carta pode valer muito dinheiro. E então era mais fácil de você abdicar de algumas coisas, de algumas cartas, porque você não tinha um referencial de preço muito alto para dar esse valor inteiro. Então ele estava se desfazendo de algumas coisas para poder mudar com os pais para outra cidade. E aí ele me presenteou com essas cartinhas que tinha na casa dele, que eram
as cartinhas que ele tinha comprado pra jogar e acabou aproveitando pouco. Esse rapaz, ele só me deu as cartas, ele não me ensinou a jogar, né? Então eu tive que aprender mais ou menos que sozinho. Eu fui... na época eu fui tentando conversar com outras pessoas que moravam no meu... Outros coleguinhas que eu tinha, né? Que moravam no meu bairro pra saber... como que jogava, como é que fazia e tal. O rapaz que me presenteou a carta, ele me explicou mais ou menos, né? Disse que tinha mana, e tinha criatura, tinha terreno, que você gerava mana. E aí a mana que você gerava você usava pra pagar o custo. Mas eu era criança de 8 anos, era muito difícil de entender. Apesar de ter conseguido pegar o ritmo fácil do jogo, eu não entendia a priori, né? Eu tinha que ter uma pessoa realmente ali pra me explicar, ou um livro de regra que eu pudesse seguir, que também não tinha. Nessa época eu tinha alguns poucos coleguinhas que ainda moravam perto da minha casa, né? A maioria já estava se mudando. Era uma época que muita gente que morava na minha cidade estava saindo para poder trabalhar em outras cidades, porque estavam surgindo outras oportunidades para os pais dessas crianças, etc. Em outras cidades eles estavam indo embora. Mas esses poucos coleguinhas aí, tinha um ou dois que tinham contato com o jogo e que sabiam mais ou menos como jogar. E aí eu fui aprendendo na prática mesmo. Eu jogava com esses coleguinhas e tentava tirar desses coleguinhas o máximo de informação e o máximo de inteligência a respeito do jogo possível, porque na época não tinha internet, né? Então esse foi o meu primeiro contato. Eu passei aí meus 8 anos e meus 9 anos inteiros jogando, né? Eu ganhei essas cartinhas, foi próximo do meu aniversário, então era quase como um presente pra mim. E logo depois desses períodos de 2 anos aí, meio que a coisa morreu, né? Porque como não tinha fornecedor oficial na cidade, só dava pra comprar nessa livraria, e muita gente ainda não conhecia, não sabia como é que era, não achava que era um jogo muito interessante, era difícil se encontrar gente que joga. Então quando meus coleguinhas começaram a parar de jogar, eu também não tive opção, tive que acabar parando. E eu fiquei no hiato aí de 2, 3 anos, até eu começar a ter contato de novo com o jogo. Então eu comecei a jogar com mais frequência quando eu tava entrando no ensino médio. Eu estudei no Cefet, né? E assim que eu entrei no ensino médio, era o primeiro ano do ensino médio, eu descobri que na minha sala tinha, eu acho que 2 ou 3 pessoas que jogavam Magic. E aí já era mais pra frente, né? Já era tarde nos anos do jogo. Eu acho que na época tinha acabado de sair Investida, se eu não me engano. A última edição, tinha acabado de sair a 8ª edição, pra falar a verdade. E aí eu tentei atualizar minhas cartas, né? Porque eu tinha ainda um pouquinho de carta que eu tinha lá que esse meu colega tinha me presenteado, e eu tentei atualizar com o que eu tinha. Eu descobri que estava começando a vender Magic em uma joalheria, que ficava num shopping, próximo dessa escola onde eu estudava. E eu fui lá para poder comprar essas cartinhas que estavam acabando de chegar de 8ª edição e tentar montar um deckzinho melhor para jogar com meus colegas. E nessa época é que eu comecei a ter um pouco mais de interação com jogadores de Magic como amigos mesmo, né? Fazer amizade através do Magic, que eram esses meninos que estudavam comigo na escola. E foi a época também que eu comecei a me dedicar mais a entender qual era a cereja do bolo do jogo, né? Como que funcionava em escalas de jogadores mais experientes. Nessa época eu comecei a acessar mais a Liga Magic para tentar ter mais conhecimento a respeito de como que o jogo funcionava no ramo competitivo mesmo, né? Dos jogadores mais experientes. Eu joguei bastante na escola, fiz bastantes amizades na escola por conta do Magic. Em específico, tinha um grupo de 5 amigos que a gente tinha o costume de jogar com mais frequência, e a gente treinava junto com mais frequência também. A gente se reunia um na casa do outro para jogar, para treinar antes de evento, etc. E através desses 5 amigos aí eu fiz a maior parte do meu conhecimento básico do Magic, né? A gente jogava com bastante frequência, a gente costumava ir para a escola no período da manhã para as aulas, e no período da tarde a gente ficava na escola para jogar. Sempre que tinha algum evento, algum torneio, alguma coisa que envolvia Magic, a gente se reunia praticamente todos os dias durante algumas semanas antes do evento para jogar, para treinar, para testar lista, para fazer alterações, etc. Isso era muito legal, porque até então as crianças da minha geração na época só faziam amizades quando iam pra rua. Mas aí eu comecei a fazer muita amizade através do Magic. Eu que estava mais acostumado a fazer amizade com os meninos do meu bairro, indo pra rua jogar bola e tal. Eu comecei a fazer
mais amizade através do jogo em si. E esses amigos que eram do meu grupo de jogo na época são amigos que eu tenho grande apreço até hoje, né? Essa amizade ela surgiu do jogo, sabe? Do Magic. A gente começou perguntando um pro outro como que fazia tal jogada, assim, assado com deck X, deck Y. E a gente se ajudava bastante nessa época. E uma coisa que também fortaleceu muito essa amizade, essa experiência que eu tive com o Magic no início, foi o fato das primeiras viagens que eu fiz sozinho na minha vida foram para jogar Magic. Eu tinha uma cidade próxima da minha cidade que chamava Rio das Ostras, e lá a gente, na época, era muito forte o Legacy nessa cidade, e na minha cidade estava começando a fortalecer também, porque na época a gente fez um panorama de como que estavam as coisas na nossa cidade em relação ao Magic, né? Como que eram os jogadores, o que cada jogador tinha. E a gente chegou à conclusão que o melhor formato que a gente podia adaptar com o que cada um tinha, já que era muito difícil da gente conseguir carta e que na época não tinha loja online suficiente para poder suprir todo mundo, nem que fosse confiável o suficiente para que as pessoas confiassem em gastar uma quantia grande nelas. A gente chegou à conclusão de que Legacy era o formato que podia melhor se adaptar na nossa cidade. A gente acompanhava bastante do Magic Online, mas o nosso formato físico oficial era o Legacy, e a gente viajava para essa cidade próxima para jogar Legacy na época. Foi logo que surgiu as primeiras edições do National Legacy que a gente começou a realmente jogar competitivamente o formato Legacy. E as primeiras experiências que eu tive de viajar sozinho foram com esses eventos. A gente juntava aí nosso grupo de jogadores, via quem é que ia e quem é que não ia, e a gente rachava um carro, quando foi mais um pouco pra frente, quando todo mundo já tinha condição de ter um carro, ou quando era um pouco mais novo, a gente combinava de encontrar na rodoviária, no mesmo horário, para pegar o mesmo ônibus e a gente ir junto e voltar junto. Então a gente fazia uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia de uma cidade para outra, só pra jogar Magic. A gente passava o dia inteiro nessa cidade, comia nessa cidade, jogava nessa cidade, etc. Jogava o evento. Algumas vezes a gente foi muito bem, outras vezes a gente não foi tão bem assim. E essas experiências de viajar sozinho todas surgiram na minha primeira vez, foi com o Magic. E dá pra ver que o Magic não foi só um jogo pra mim, né? Foi uma fonte de várias amizades que eu tenho até hoje, inclusive, pessoas que eu tenho forte apreço, a gente se comunica ainda bastante, conversa bastante, que a gente ainda tem uma comunicação de amizade, sabe? Que durou esses anos todos aí. São pessoas que eu conheço há quase 20 anos e que eu ainda tenho um grande apreço, uma grande amizade. E além disso, me deu várias experiências de como resolver conflitos, porque tinha realmente muitas brigas. Antigamente rolava muita briga online por conta de Magic, muita discussão, etc. Me deu vários insights de como resolver conflitos. Na própria Liga Magic, antigamente, o canal que eles tinham no Mirk, que é uma fonte de... Esse é um programa que era feito para conversas, né? A Liga Magic tinha um servidor no Mirk, com um canal no Mirk, e ela fazia os eventos por lá. E lá nesse canal tinham vários clãs que eram separados na Liga Magic para poder fazer alguns eventos que eram entre clãs. Então, tipo, a gente aprendia como resolver conflitos, como conversar com outras pessoas que a gente não conhece, como lidar com as derrotas que a gente enfrentava na vida, como que evoluía como pessoa na forma de lidar com desconhecidos, com pessoas que a gente não conhece. E claro, a forma que a gente fazia amizades. A quantidade de amizades que eu fiz com o Magic foi enorme. Não só esses amigos que eu fiz na escola, mas vários outros que eu conheci na minha vida. Então, assim, o Magic influenciou muito na minha vida, em tudo, né? Melhorou muito a minha forma de pensar, a estratégia mesmo, né? O pensamento estratégico meu melhorou bastante com o Magic. Eu aprendi a tomar as rédeas da minha própria vida para viajar sozinho, pagar por minhas próprias contas, arcar com meus próprios gastos. Nessa época eu aprendi eu comecei a trabalhar, fazer meus bicos para eu mesmo pagar minhas viagens com o Magic, o meu Magic, etc. Então foi de uma influência enorme. Eu imagino que essa influência tenha acontecido não só na minha vida, como na vida de todas as pessoas que eu tive contato e na vida de muitas outras pessoas que eu ainda não conheço, mas que eu tenho certeza que tiveram Magic com um peso muito forte na vida por questões de evolução pessoal. Eu espero realmente que isso aí seja uma coisa que se repita para todos os outros jogadores. Eu espero que o Magic, como um jogo, como um estilo de vida, como uma fonte de autoconhecimento, ele possa iniciar na vida de várias outras pessoas. E é isso, galera. Muito obrigado.
E é isso mesmo, bicho. O Magic, quando você tem o Magic na infância, quando você tem o Magic na adolescência, é uma coisa que te muda completamente, assim. Eu incentivo, inclusive, muito o filho de uma amiga minha, que é bem próximo e tudo mais, é um menino que tem já 10 anos agora. Incentivo ele a jogar, levei ele em open house pra aprender, porque eu sei que no futuro ele ainda vai estar colhendo os frutos disso tudo. E o trabalho que eu faço com a comunidade é mais ou menos pra isso também, sabe? Tipo, obviamente como meu conteúdo é um pouco mais nicho, é um pouco mais, assim, avançado, com aspas, a gente fala de metagame, tá falando já de tech, não é uma coisa tão pra iniciante, mas ainda é um passo, saca? Do aprendizado, é um passo pra galera que quer melhorar seu jogo. Eu sempre falo que meu público-alvo não é o cara que já tá disputando o campeonato, ganhando os campeonatos, é pra isso que eu trago essa galera aqui. Meu público-alvo é o jogador que tá jogando na lojinha, que tá jogando os campeonatos independentes, que tá começando a jogar as ligas e quer talvez ter um pouco mais de informação, ter um pouco mais de contato com a galera que já chegou lá. Então, tipo, quando a gente traz aqui o Igor Coelho, o Matana, a gente traz o Carves, a gente tá trazendo especialistas que para ajudar a galera a abrir um pouco mais esse caminho, seja novamente nas lojas, nos campeonatos independentes. E falando em campeonato independente, cara, eu tenho que trazer um cara que tá revolucionando um pouco esse cenário. Falar um pouquinho dessa história dele. Ele tá retribuindo muito pra comunidade e é um cara que tá aqui comigo desde o começo. Ele me ajudou muito já também. E sinceramente é um trabalho absurdo que ele tem feito, juntamente com a galera da Cards Helm, senhor Ari Ferreira. Fala, Fernando, beleza? Caraca, já passou um ano de Heavy Meta, passou muito rápido. E eu fico bem feliz de receber o convite para participar mais uma vez aqui, né, do programa que eu curto tanto aí, do seu projeto, que eu acompanho desde o início e que eu acho essencial aí para o nosso formato, ter um programa assim tão dedicado a analisar o meta, a trazer convidados. Eu acho que a qualidade do seu trabalho é excelente, então só tenho que parabenizar aí você por esse um ano aí. E espero que continue nessa frequência, nessa pegada aí, com muito gás aí nos próximos anos aí, porque realmente é um trabalho que faz a diferença para a comunidade Pauper, um trabalho de excelente qualidade. E, né, durante esse um ano aí eu participei algumas vezes. O Magic realmente ele é mais do que um jogo, né? O Pauper tem uma comunidade maravilhosa. Eu tive a chance de ter várias experiências legais aí nesse tempo que eu também estou jogando o formato. Comecei a produzir conteúdo porque na época que eu comecei no Pauper ele não era um formato tão popular, né? Então o Pauper-View surgiu da necessidade que a gente viu de fomentar mais o formato, e aí a gente começou a ter um contato maior com a galera, né? Então nos grupos de WhatsApp até então não conhecia nenhum. A gente foi fazendo grandes amigos mesmo, né? Então, todos os campeonatos que eu vim participar depois, em São Paulo, né? E até mesmo em São José, campeonatos grandes, foi bem bacana porque as pessoas que a gente está ali conversando diariamente se tornaram amigos e toda vez que a gente se encontra é uma grande festa e realmente são experiências assim que vai muito além do campeonato, né? Que tá rolando ali. O resultado é o de menos, assim. Você acaba ficando muito feliz de rever essas pessoas e esperando o próximo encontro, a próxima festa, né? E é isso, né? O Magic é muito mais do que só o jogo mesmo. Ultimamente, nessa pandemia aí também, um momento complicado aí para toda a sociedade, eu acabei encontrando uma forma de ajudar a comunidade também com esses campeonatos gratuitos. Eu acho que dos trabalhos que eu tenho feito com a comunidade, esse é um trabalho assim que vale a pena ressaltar, né? Porque eu me sinto muito realizado vendo as pessoas jogando, se divertindo, né? E eu realmente me sinto orgulhoso mesmo de fazer parte da organização, de ter corrido atrás, conto com a ajuda de outras pessoas também, né? Mas eu gosto muito de poder dizer que eu faço parte desses campeonatos aí. O Pauper Royale hoje, Tropical Pauper também ajudo.
o Pauper Series também, a gente está fazendo a cobertura, né? Eu acho que o Pauper merece esse suporte e os jogadores aí também nesse período difícil aí conseguem jogar, né? E eu tô vendo assim que muitos jogadores estão se desenvolvendo, né? Estão participando com regularidade desses campeonatos e conseguem jogar sem precisar pagar aí uma inscrição muito alta para jogar uma liga, né? Então eu vejo que tem vários benefícios e a galera mesmo acaba virando amiga, né? Entre eles, né? Pessoas que não se conheciam antes. Então eu realmente sinto muito orgulho de fazer parte desse trabalho aí. Eu acho que me realizei assim como produtor de conteúdo, como parte da comunidade Pauper mesmo, né? Eu acho que, apesar do momento complicado, né? Como o pessoal diz, nos momentos complicados é que a gente encontra boas alternativas aí. E esses campeonatos frios eu acho que é o resultado de uma boa alternativa que a gente encontrou aí. E espero que continue, né? Mesmo depois que volte tudo ao normal, a comunidade continue aí se interagindo e crescendo cada vez mais. Eu acho que isso é um atrativo para quem quer chegar no formato, né? Ter um suporte, ter um programa para fazer no sábado, ter uma cobertura desses eventos. Então a gente também pretende continuar aí com muito gás. E fico feliz dos amigos que eu fiz também nessa nova etapa, né? Bastante gente apareceu aí, tenho contato com bastante pessoas novas que eu não conhecia e comecei a conhecer agora depois deles. Então é isso, acho que o Magic tem muito mais a oferecer do que vitórias e derrotas, do que 5-0 e challenges e campeonatos nacionais, né? Eu acho que o que mais fica assim dessa jornada toda aí que a gente tá, o que faz a gente continuar realmente é a comunidade. E espero que você continue aí motivado para produzir conteúdo, né? É legal quando a galera também valoriza o trampo, né? Dá o retorno. E espero que isso aconteça com você, cara, já que você se dedica tanto aí ao Heavy Metal. Você merece muito aí, bastante sucesso, beleza? Falou, isso aí, abraço e até a próxima. Eu sempre falo que essa comunidade dos campeonatos independentes, eu me sinto abraçado por ela, cara. Hoje em dia, você consegue jogar Magic quase todos os dias da semana, com um campeonato com nível muito bom. Tem uma galera muito boa jogando, e de graça. Basicamente é isso, você consegue jogar em um ambiente super competitivo, você consegue crescer como jogador, e você consegue testar decks, você consegue treinar de verdade, de graça, cara. Isso é bizarro que isso esteja acontecendo. E é bizarro de bom, né? Vamos deixar claro aqui. Eu fico muito feliz que o Magic cresceu fora das ligas e dos challenges. Meses atrás, ano passado, é difícil. Se você quer jogar competitivamente, você tinha que embolsar 10 ticks, 100 play points. Mas hoje você consegue, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, jogar um campeonato ou de graça ou muito barato, com nível excelente, com premiação e tudo iniciativa da galera da comunidade. Tem um cara que eu trouxe aqui hoje também, que ele tem feito muito pela comunidade, joga e faz stream sempre dos campeonatos independentes, principalmente do TPS, é um cara ocupadíssimo. Eu mandei mensagem pra ele sobre essa iniciativa do episódio 50, ele foi me responder quase no outro dia, falou que passou o dia em reunião e tal. E mesmo assim, ele tem um projeto que eu acho sensacional, que é o design solidário. Eu tô falando do Daniel Bueno, do Arte do Misplay. É um cara que eu conheci quando ele estava fazendo cobertura do Nacional Pauper 2019, lá em São Paulo. E desde então eu sempre acompanho o conteúdo dele, cara. Ele é um cara muito gente boa. Quando eu falei pra ele de umas ideias mirabolantes que eu tinha pra esse episódio 50, ele, porra, vamos fazer, vai acontecer, eu vou te ajudar. E o design solidário é incrível. Ele e alguns designers convidados ajudam canais a melhorar o design, melhorar o layout de graça toda segunda-feira. Então eu chamei ele pra contar alguma história legal aqui do Magic pra gente também, ó. Alguma história de jogo, alguma história da comunidade. E vamos lá, palavras do senhor Daniel Bueno. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é o Daniel da Arte Misplay. E hoje eu queria começar esse áudio agradecendo a oportunidade de estar no episódio 50 do Heavy Metal Podcast e parabenizar também o Fernando
por chegar nessa marca. A gente sabe que não é fácil, né, ter tantos episódios aí gravados e disponibilizados nas mais diversas plataformas, inclusive no YouTube, né, que é onde eu mais gosto de ouvir. Enfim, eu tenho que agradecer muito ao Fernando pelo seu conteúdo, pela galera que você deixa aí no seu canal. O seu conteúdo é massa e os seus convidados também você sabe selecionar muito bem, tá? E, enfim, parabéns, não é qualquer um que chega nessa marca. Mas vamos lá, com relação à minha história engraçada no mundo do Magic. Eu tenho, assim, algumas coisas que eu poderia falar, mas para resumir, eu joguei Magic pela primeira vez em 98, né, de 96 a 98, e nesse período que eu joguei, eu não tinha muito essa questão da malícia de fintar uma jogada, fintar que você está perdendo o jogo e você fazer aquela cara feia de que você está realmente ruim, ou, sei lá, brincar, fazer o mind game para que o oponente caia na sua, né? E com o Pauper, quando eu voltei a jogar em 2016, eu voltei a jogar com o Infect, depois fui passando por outros decks. Eu lembro que até hoje meu primeiro deck foi o Infect, depois o meu segundo deck foi um Affinity, depois foi o Stomp, e o Stomp foi meu deck queridinho por muito tempo. Então joguei por muitos anos de Stomp, tanto é que é um dos decks que eu mais tenho afinidade de jogar. E o Stomp tem uma carta que é muito interessante, que por várias e várias vezes eu já causei esse mal-estar nos oponentes, que é a Tangle, né? Para quem não conhece, a Tangle é uma carta que previne todo dano de ataque, né, causado por criaturas que estão te atacando, e as criaturas que estão te atacando não desviram na próxima fase de desvirar. Então é algo perfeito, porque além de você deixar o cara todo virado num turno, no outro turno ele também vai continuar virado, e só no outro que ele vai tá disponível para se defender. E muitas das vezes na loja, o que eu tenho feito, que eu quando eu usava essa carta no meu sideboard, era justamente fazer aquela cara feia para o meu oponente, dizendo que eu ia perder o jogo. Então, sabe quando você dá aquela cara de tá desanimado, tá difícil, não vou sair dessa, não tem como me recuperar. E os decks queridinhos para fazer isso são os de o Boggles, o próprio Stomp, ou o de Fractious. E também teve uma vez aqui em Americana que eu estava jogando contra um cara que estava jogando com Mono Red heróico. Então existe uma versão do Mono Red heróico para quem não conhece, e nessa versão o cara sempre, quando ele chegava para jogar na loja, ele sempre ganhava das pessoas aí no turno 4, às vezes até no turno 3, dependendo da combinação de fatores que ele tinha para baixar aí para fazer a jogada dele, porque ele batia muito rápido, então era uma mão muito explosiva. E teve um dia que foi muito engraçado, que eu estava jogando e não tinha ninguém atrás de mim, somente a galera atrás do cara, porque meio que assim, tava rolando uma pressão na loja para que o cara ganhasse de mim. Então os caras queriam ver o cara ganhar, e eu comecei a fazer uma cara de desfalecido, de que eu ia perder, que eu tava ruim, tava difícil para mim. E o Tangle, cara, é uma carta fantástica, porque quando você tem ela na mão e você não revela ela pros outros, que era um Game 2, né, já tinha ganhado o Game 1, o cara chegou a falar, vai, vamos pra terceira, que dessa aqui você não escapa. E eu tinha a criatura na mesa, ele tinha dano com atropelar e tudo mais, só que aí eu consegui dar um Tangle bem aplicado, e o cara, infelizmente, não conseguiu se recuperar, concedeu logo em seguida, porque eu tinha dano para matar em 2 turnos. E, enfim, para mim foi uma história que marcou muito no Magic, porque é interessante saber como que você pode fintar o oponente, dar a entender que você vai perder uma partida, que você não tem como se recuperar, e o oponente às vezes cai numa dessa, né? Então isso serve de aprendizado para mim, porque muitas das vezes eu caí nessa, tá? Então antes de eu usar essa técnica, eu sofri muito mais do que eu consegui utilizar. E, enfim, eu não sei se essa história ela é exatamente engraçada, mas ela é interessante, porque eu via caras na loja olhando pra mim de fundo e falando algo do tipo, filha da mãe, cara, puta vida, eu achei que você tinha morrido. E o cara tava, sabe, tem aqueles caras na loja que torcem contra você e torcem pra você perder, sabe? Infelizmente ou felizmente no mundo médico tem isso.
Mas, Fernando, era essa a história que eu tinha para contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, parabéns pro teu podcast aí e que você consiga episódio 100, 150, 200, 1000 e por aí vai, cara. Que o seu conteúdo é massa e quebra muito galho nosso aí. Na segunda-feira já ouvi os resumos do que aconteceu no final de semana. Parabéns, um abração e tchau, tchau. Cara, história de jogo é sempre muito massa, né, cara? Todo mundo tem uma história de alguma partida, alguma coisa que fica na memória até hoje. E, incrível que pareça, a minha é com uma partida de Tron, cara, uma mirror de Tron, era final do campeonato. Eu tava jogando com o Leandro, um amigo meu, daqui da cidade. Mirror de Tron, a gente sempre treinava junto, conhecia bastante a lista dele. E ele fez uma jogada, tipo, aquela jogada típica de Tron, de vou baixar um prisma e passar, e no final do turno dele, aí eu baixei a cabeça e fiquei pensando assim uns 3, 4 minutos, de verdade. Fiquei fazendo conta, e fazendo conta, e fazendo conta. E aí eu olhava o cemitério dele, e olhava as lands, e olhava quanto ele tinha virado, e olhava isso, e olhava aquilo. E aí eu conhecia a lista dele, ele conhecia a minha, e eu ficava olhando e beleza. Aí eu peguei no meu turno, beleza, desvirei as lands, comprei uma carta, baixei uma land, passei. E aí quando eu passei, ele olhou pra mim e fez a mesma coisa, baixou a cabeça, ficou olhando pras lands, contando as coisas, também ficou uns 3, 4 minutos. E eu achei essa partida sensacional, saca? Esse tipo de movimento de xadrez é uma coisa que me atrai muito no Magic, né? A gente tentar ficar imaginando, olhando, tentando ler o oponente. E talvez por isso eu goste muito mais do Magic físico do que do MOL ainda. Como acabou essa partida, foi que no turno seguinte eu joguei uma mágica no final do turno. Depois que ele passou, fez mais alguma coisa no turno dele, eu fiz uma mágica no final do turno, esperando ele counterar, ele gastar mana, alguma coisa assim. E ele não fez. Eu desvirei e joguei um Rolling Thunder pra letal com um backup de counter. Eu conhecia a lista dele, eu sabia que ele tinha 2 counters no deck, não tinha comprado muita carta, não tinha usado teachings, não tinha usado muita coisa. Então eu falei, cara, a probabilidade dele ter 2 counters, porque se ele counterar o Rolling Thunder, eu vou counterar o counter dele. E ele ter o outro counter pra counterar o meu counter é muito baixo, ainda tem muita coisa pra rolar, não teve muita compra de carta, não teve muito drift, então eu acho que tá tudo bem. E é uma máxima que o Cabo sempre fala, né, que tipo, quem toma a iniciativa se fode. E basicamente eu joguei o Rolling Thunder pra letal, ele counterou, aí eu counterei o counter, mandei meu proibizão e ele tinha o segundo counter dele. Fiz uma aposta, o risco foi alto, o prêmio era alto, não pagou. Aí na volta dele eu todo tapado, ele desvirou e deu um Rolling Thunder dele pra letal. Então foi uma partida que teve muitos cálculos e muitos erros, mas até hoje eu lembro desse momento muito feliz, cara. E esse é o tipo de mirror de Tron que eu gosto, por isso que eu gosto de jogar muito com deck. Eu acho que ele exige umas linhas bem diferentes. E pra fechar o Heavy Meta de hoje, a gente tem mais um cara que eu acho que faz um trabalho incrível na comunidade. E ele vai contar um pouquinho hoje sobre como esse jogo e a comunidade que ele pode ter são bons, saca? Como é que a gente pode criar amigos, como é que a gente pode criar vínculos, como é que a gente pode estar numa cidade que a gente não conhece ninguém e ser salvo pelo Magic. Então, com vocês, senhor Rafael Martinez. Fala galera, beleza? Quem fala é o Martinez e o Portelado me pediu uma coisa muito difícil de fazer aqui, né? Que é tentar lembrar um momento, uma coisa simples do Magic que me fez bem. E cara, é muito difícil lembrar de uma única coisa. O Magic, ele fez parte da minha vida, né? E se eu fosse separar aqui, eu queria destacar, velho, a vez que eu saí de Brasília, né? Eu saí de Brasília com 19 anos de idade e fui fazer faculdade em Palmas. Então eu perdi toda a minha base de amigos aqui, tudo que eu tinha, e fui para Palmas. E chegando em Palmas eu não tinha com quem conversar, não tinha ninguém para conversar. E foi aí que o Magic entrou, né? Assim que eu cheguei em Palmas naquela época já tinha internet, né? E aí através da internet eu consegui reunir um grupo de pessoas que jogavam Magic em Palmas, né, que não se conheciam. Eu consegui reunir todo mundo no Sesc para começar a jogar Magic lá. E a partir disso,
eu consegui reunir um grupo cada vez maior e maior e maior de jogadores de Magic em Palmas. Chegamos a ter até Friday Night na época lá em Palmas, né? O negócio ficou grande, grande mesmo. Foi muito bacana lembrar disso. Agradeço todos os meus amigos que eu tenho de Palmas, eu fiz graças ao jogo, né? E não só lá. Depois que eu volto para Brasília, anos depois que eu vou voltar a jogar Magic, né? Que depois que eu saí de Palmas eu voltei para Brasília e aí eu parei de jogar Magic. E aí quando eu volto a jogar Magic, novamente eu sou acolhido pela comunidade do Magic. E cara, posso dizer sim, a galera do Magic aqui de Brasília, né? Especialmente a galera do Pauper, eu posso dizer, velho, também os considero muito como meus amigos. E aí a gente tem uma comunidade bacana aqui. Então, cara, inclusive agora nessa quarentena, a galera, apesar de estar mais distante, a gente sempre conversa no grupo, a gente sempre está interagindo, isso é muito, muito bacana mesmo. E o Magic, ele trouxe de volta, né, a minha vida, vamos assim dizer, né? Cara, quando eu não jogava Magic, eu só lembrava das vezes que eu viajava, que era legal. Nossa, eu viajei pro National Legacy há 1000 anos atrás e foi bem bacana. E aí, ter essas lembranças de como era bom jogar Magic me fez voltar a jogar. E realmente, não era um saudosismo errado, não era um saudosismo equivocado, era um saudosismo real. Porque quando eu volto a jogar Magic aqui, eu lembro de tudo que eu passei, de todas as viagens que eu já fiz jogando Magic, de todos os amigos que eu já fiz jogando Magic em Palmas. E aí quando eu volto a jogar Magic aqui em Brasília de novo, volta tudo, todos os sentimentos. As viagens que eu fiz nos últimos 2-3 anos aí jogando Magic foram muito bacanas, muito legais, queria ter feito mais viagens. A galera do Magic que eu conheci novamente também foi muito bacana, muito legal. E aí eu também não posso deixar de comentar sobre a iniciativa de eu fazer o meu canal, né, que foi justamente a galera de Brasília, né? A galera do Pauper DF, que sempre falou pra mim, cara, você fala bem e tal, por que você não faz? Por que você não faz? E eu sempre falei, velho, que isso, velho, ninguém vai gostar e tal, ninguém vai querer me ver, não. Eu falei, talvez um dia. E aí agora, né, nessa quarentena aí, posso dizer também que ter feito vídeos e interagir com a comunidade do Magic agora do Brasil, olha só, saí de uma comunidade de Palmas, agora comunidade de Brasília, e agora eu estou interagindo com a comunidade do Brasil quase todo aí, de Magic, e isso é muito bom, essa interação das pessoas, porque Magic, lembrando, o nome do jogo é Magic The Gathering, ou seja, é Magic a reunião. Se não tem reunião, se não tem um grupo de pessoas interagindo, não tem Magic. Magic não é um jogo sobre jogar cartinha, sobre ganhar campeonato, não é sobre isso. O Magic é sobre estar com as pessoas que você gosta em um ambiente bacana. Inclusive, se você estiver jogando Magic em uma loja ou em algum lugar e não se sentir bem nesse ambiente, cara, ali não é Magic. O Magic, para ser bacana, tem que ter reunião, tem que ter um grupo bacana. Lembre, Magic é mais do que um jogo de cartas. Magic é um jogo de pessoas. E é nesse clima aí que eu me despeço. Valeu mais uma vez, Portelada, por dar esse espaço aqui. Essa foi a minha história. Espero que a minha mensagem passe para vocês aí. Uma coisa boa, né? Nesse período aí da pandemia, galera, aí vai passar. Já estaremos de volta nas lojinhas aí, batendo cartinha. Beleza? Valeu! É exatamente isso que eu sinto quando a gente fala de Magic. É um jogo de pessoas. Todo o trabalho que eu venho fazendo pra comunidade nos últimos 1 ano e 50 episódios, fora os vídeos do YouTube, fora as lives, fora o Instagram, tudo isso é porque é um jogo incrível, é um jogo de pessoas, é um jogo que consegue mudar a vida das pessoas. Então é por isso que eu acordo 5h30 da manhã pra editar podcast, pra sair no dia certo. É por isso que eu passo o final de semana editando vídeo, gravando voice-over. E foi por isso que eu trouxe a galera hoje pra falar um pouquinho sobre o Magic. Eu queria
comemorar esse 1 ano com uma nota de positividade. Eu queria falar de Magic sem falar de Magic, sem falar de cartas, sem falar de metagame. Eu queria só lembrar todo mundo que tá aí em casa, que tá na quarentena ainda, ou então a galera que teve que voltar ao trabalho, que tem coisa boa, saca? É difícil, a gente sabe que é difícil pra caralho, né? Produzir conteúdo, jogar, lidar com expectativas, é difícil. Eu venho sentindo muito isso, o Fernando, o produtor de conteúdo, tomou muito espaço do Fernando jogador. Faz tempo que eu não me sinto realizado como jogador, não consigo mais jogar, não consigo mais treinar e jogar no nível que eu gosto, porque eu tô muito ocupado sempre produzindo conteúdo. Mas aí quando a gente escuta as histórias, quando vem alguém falar no meu inbox que gostou muito do programa, me incentivar, cara, isso dá um gás absurdo, você não tem ideia, saca? Você que chega pra um produtor de conteúdo pequeno, incentiva o cara, você compartilha o conteúdo, você curte, você comenta. Cara, você nem sabe disso, saca? Mas às vezes você pode estar salvando aquele produtor de parar. Não é raro pensar em parar. Quem é mais próximo sabe. Às vezes eu quero só jogar. Às vezes não quero fazer nada. Às vezes eu não quero acordar às 5h30 da manhã. Mas quando vem a galera e fala assim, porra, cara, eu escuto os podcasts sempre indo pro trabalho. Gostei muito. Comecei a jogar de Tron por causa do Heavy Prime. Foi muito bom. Cara, isso faz diferença, de verdade. Então, eu queria fazer esse podcast hoje pra agradecer vocês e pra lembrar vocês e a mim mesmo que isso é muito mais que um jogo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Infelizmente, eu não consegui chamar todo mundo. Eu queria ter chamado mais gente. É lugar batido já, mas eu não vou citar nomes, porque vou acabar esquecendo alguém. Mas tem uma galera que mora no meu coraçãozinho, galera que já participou de Heavy Metal, galera que troca ideia comigo, galera dos grupos de WhatsApp, a galera que tem página aí no Instagram também, a gente sempre conversa. Então, é isso. Muito obrigado, galera. De verdade. E eu vejo vocês na semana que vem. Valeu. Falou.